Hebreus 13:3, nós lemos: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Deus deu poder às autoridades para condenarem à morte o homicida, isso é muito claro, quando o governo foi instituído através de Noé, quando o Senhor ordenou o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, Gênesis 9:6. A ideia politicamente correta de não se ter pena de morte não é divinamente correta. Pelo contrário, é totalmente errada. Agora, os presos mencionados em Hebreus 13:3, isso é outro assunto. Eles não são os criminosos. Eles são ali cristãos que eram perseguidos, presos e torturados por causa da sua fé. Isso aconteceu muito no princípio da igreja e acontece ainda hoje em alguns países. Então, no versículo 1, o texto fala: permaneça o amor fraternal, isto é, o amor entre irmãos. Então, aí você já pega o contexto do que ele vai falar em seguida. Irmãos são os da família de Deus, porque nós aprendemos em João 1,12 que os homens não são todos irmãos e filhos de Deus. Lá diz que a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esquece aquela canção, somos todos irmãos, eu também sou filho de Deus. Bobagem, balela. Uma pessoa só é filha de Deus se ela creu em Jesus como seu Salvador e foi salva. E aí ela considera também uma outra pessoa que também creu como sua irmã ou como seu irmão. O versículo 2 de Hebreus, na sequência de Hebreus 13... No primeiro versículo, deixou claro que está falando de irmãos na fé. No segundo versículo, fala da hospitalidade, e eu entendo que siga no mesmo sentido, de se receber e hospedar irmãos. E aí nós chegamos ao versículo 3, que fala dos irmãos em Cristo que estão presos. Era desses que os cristãos deviam se lembrar com empatia, pois deviam se considerar como se estivessem presos com eles. Eu posso ter sentimentos de amor e comiseração para com os marginais condenados, presos nas cadeias horríveis que existem no Brasil, mas eu não vou sentir empatia, porque eu não cometi crimes como eles cometeram. Mas é diferente se o preso estiver naquela condição pelo fato de ser cristão, por professar a fé cristã. Aí eu posso me sentir como se estivesse preso com ele, porque eu e ele compartilhamos da mesma fé. Eu também poderia ser tão condenado quanto ele, porque eu pratiquei o mesmo crime de crer em Jesus que ele praticou. William MacDonald escreveu o seguinte sobre esta passagem, abre aspas: a terceira exortação diz respeito ao cuidado com os crentes presos. Isso quase certamente significa aqueles que foram presos por causa do seu testemunho de Cristo. Eles precisariam de comida, roupas quentes, material de leitura, incentivo. A tentação seria que outros crentes se protegessem da associação com os prisioneiros e, portanto, do risco de serem culpados por associação. Eles deviam recordar que, ao visitar prisioneiros, eles estavam visitando o próprio Cristo. A compaixão também deve ser demonstrada para com os maltratados. Novamente, isso significa, sem dúvida, cristãos perseguidos. Os leitores devem resistir a qualquer tendência de se protegerem do risco que essa compaixão possa envolver. Por nós mesmos, podemos ampliar a aplicação do versículo para incluir simpatia por todos os santos que sofrem. Devemos lembrar que também estamos no corpo e, portanto, sujeitos a aflições semelhantes. Fecha aspas até aí, William MacDonald. O sentido é o mesmo de Mateus 25, quando o Senhor vier para reinar e julgar as nações. Isso 7 anos ou mais após o arrebatamento da igreja. Ali haverá ovelhas, bodes e pequeninos irmãos, e o Senhor julgará cada um segundo o tratamento que tiverem dado aos pequeninos irmãos do Senhor. No caso, o remanescente judeu, que se converterá em tempos de grande tribulação e será muito perseguido no período de 7 anos após o arrebatamento da igreja, antes da inauguração do reino de Cristo na terra. A passagem de Mateus diz assim: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 38 a 40. Entenda quem quiser.